No FBI existem instalações especiais, onde, como eles dizem, levam toneladas de documentos usados para serem queimados, ou seja, destruídos. Os documentos chegam depois de passarem por um determinado procedimento de verificação e, em seguida, são queimados. Quando Dan Bongino começou a trabalhar no FBI, ele parou todas as destruições. E depois que ele fez isso, milhões de papéis, discos e outros meios de armazenamento de informação foram para uma nova verificação. Ele realmente sabia o que estava fazendo. Além disso, algumas pessoas do FBI disseram para ele: pare com isso. Nós sabemos que há algo lá que não deve ser destruído. Ele estava certo ou eles estavam certos? Entre as montanhas de lixo havia pérolas. Aquilo que a liderança anterior queria desesperadamente destruir e de fato destruiu uma parte, mas algo ainda restou. E agora encontraram anotações manuscritas, Comey, que achava que em 2016 ele estava passando a servir a Hillary Clinton. E não tinha vergonha, na verdade, de anotar ideias de como ajudar ela a derrotar esse nojento do Trump. E foi longe, muito longe, né? Nem todas as ideias eram legais. Bem, além do fato de que o FBI não deveria se envolver em nada, eram ideias que violavam a lei para qualquer pessoa, não só para um funcionário de uma agência de segurança. Mas as anotações de Comey, assim como outros materiais, acabaram envolvendo um monte de outras pessoas. Ou seja, como disse Dan Bongino, ele ficou chocado, até mesmo ele. Muitos de vocês podem se lembrar de um tweet bastante assustador que Dan Bongino publicou em julho. Ele foi tão franco quanto sinistro. Ele escreveu, cito, "Eu nunca serei o mesmo depois do que descobri, Nunca serei o mesmo depois do que eu descobri, depois do que eu fiquei sabendo." E isso vindo do experiente Dan Bongino, que uma vez disse: "Eu já vi de tudo." Mas acontece que ele não tinha visto tudo. E todos comemoram a vitória. Conseguimos. Novos documentos explosivos mostram que Hillary Clinton está realmente na mira de Pam Bondi e Kasha Patelia. Tudo isso enquanto Kasha e Bongino acabaram de emitir mais de 30 intimações expondo um escândalo de corrupção. Tão grande que até mesmo as pessoas que estão investigando dizem que nunca mais serão as mesmas. Isso finalmente aconteceu. Do Estado profundo, o Estado está sendo exposto. Sim, isso levou alguns meses, mas parece que já podemos começar a preparar a pipoca. Porque estamos prestes a ver o que acontece quando aqueles que antes se consideravam intocáveis e impecáveis finalmente forem levados à justiça. Eu mesmo mal posso esperar para que isso finalmente aconteça. Embora eu entenda que a justiça, a menos que seja um tribunal stalinista, acontece lentamente. E nisso está a sua correção, na verdade. Porque, bem, em primeiro lugar, é fácil condenar uma pessoa inocente. E, por outro lado, pode-se punir um criminoso apenas por uma pequena parte do que ele realmente fez. Bem, parece que todos nós estamos prestes a descobrir. Parece que o Estado profundo finalmente está sendo exposto. O diretor do FBI, Kash Patel, junto com Dan, acabou de soltar uma bomba que deixou os insiders de Washington em completo pânico. Acabaram de anunciar que em poucos dias eles emitiram mais de 30 intimações que chegaram às mesas de pessoas que se achavam intocáveis. E os casos que eles estão abrindo são extensos e devastadores para o Estado profundo. Trata-se da Operação Crossfire e da farsa da conspiração russa, tudo agora totalmente revelado. No centro de tudo isso está ninguém menos que Hillary Clinton. Esses são fatos impressionantes acontecendo agora. Vamos resumir o que sabemos. Steve Turley sabe apresentar bem o conteúdo e muitas vezes percebi que ele só se interessa pelas repúblicas. Saitishito. Mas, no geral, são os mesmos temas que me interessam também. E quem sabe inglês, inscreva-se com certeza. E, aliás, se você se interessa pelo que eu conto, não se esqueça de se inscrever. E é muito importante, e você precisa fazer isso agora mesmo, imediatamente, sem sair do lugar.
Ative o sininho e você vai receber informações sobre o que mais nos interessa, o que é importante, interessante, e vai receber tudo isso de forma oportuna e constante. Então, ativar o sininho, pronto. Vamos lá, clique no sininho agora mesmo e vamos voltar para Steve Torley. Um grande júri federal no Distrito Sul da Flórida emitiu cerca de 30 intimações direcionadas a ex-funcionários da inteligência e das forças de segurança. Vou explicar por que é na Flórida e não em Washington. Na capital, 99% dos jurados, eles são liberais militantes, democratas, progressistas, quase socialistas ou comunistas, sem se importar com verdade e justiça. O principal para eles é que Trump e os trumpistas que eles odeiam se deem mal. Está claro porque é a Flórida. As intimações foram entregues a pessoas como o ex-diretor da CIA, John Brennan, que chefiou a agência durante o governo Obama, quando começou a investigação russa, a farsa russa sobre a conspiração. Em segundo lugar, Piotr Strzok, autossuficiente e desagradável, ex-vice-diretor de contra-inteligência do FBI, ajudou a iniciar a investigação Furacão Crossfire sobre os laços de Trump com a Rússia. Em terceiro lugar, Liza Page, ex-advogada do FBI, teve mensagens com Strzok que revelaram forte sentimento anti-Trump no FBI. Durante a campanha de 2016, Fort James Clapper, ex-diretor de inteligência nacional, e cerca de 26 outros funcionários ligados à avaliação da comunidade de inteligência de 2017, que foi alterada e fabricada de propósito, para criar a impressão de que Trump e a Rússia conspiraram para interferir nas eleições de 2017, mas, como se viu, essas intimações são apenas a ponta do iceberg. Parece que o caso contra James Comey, ex-diretor do FBI, está se tornando absolutamente explosivo. Como se constata, as provas contra Comey são muito mais incriminadoras do que aquilo que a mídia tradicional quer que você acredite. Novos documentos obtidos pelo jornalista investigativo John Solomon mostram que Comey organizou uma campanha muito sofisticada de manipulação da mídia, mentiu ao Congresso sobre isso e deixou um rastro de documentos que prova tudo. É isso que torna esse caso praticamente invulnerável. Devo dizer imediatamente que também foi aberto um processo contra Bill Clinton e estão investigando o Obama. O que é interessante é que, se os democratas não tivessem trazido o Epstein de volta para tentar sujar o Trump e desviar a atenção do fracasso deles com o shutdown, eles não teriam sido atingidos pelo próprio golpe, pelas próprias... Não sei porque chamam de golpe, porque batem na cara deles, quero dizer, nos heróis deles, Obama e Clinton. Tudo começou em 2015, quando perguntaram, então, Hannity, para Trump, o que você acha da Clinton? Trump disse, pessoa simpática, mas com um problema muito grande. Acho que... Ouça o que ele disse. Qual o problema do Bill Clinton? Bom, cara, e na minha opinião, ele tem muitos problemas pela frente, relacionados à famosa ilha com Jeffrey Epstein, muitos problemas. Bill tem problemas com a famosa ilha. Ou seja, já naquela época se sabia que Bill Clinton visitava Epstein para ver jovens garotas que nos Estados Unidos da América são chamadas de menores de idade e que na ilha de Epstein se tornaram prostitutas menores. Sobre isso, todos, como se disse, ficaram em silêncio. E Trump falou sobre isso, o que causou o primeiro choque no círculo de Clinton. Os jornalistas correram até Trump para descobrir o que exatamente estava acontecendo com Epstein. Bem, aqueles que não sabiam... Jeffrey Epstein. Comentários sobre perguntas e respostas. Sean. Como... Você acha em que... Vai estar problema? Não sei, mas essa ilha era claramente um foco. Pergunte ao príncipe Andrew, ele confirmará. Era um foco evidente. É impressionante como cada nova prova sobre Jeffrey Epstein fica cada vez pior para Bill Clinton e cada vez melhor para Donald Trump. Pode-se imaginar que, ao trazer Epstein à luz do dia, Trump não
Participava das orgias, nos aviões, nos apartamentos de Epstein em Nova York ou na famosa Ilha das Aventuras, para os ricos e influentes, alvos de futuras chantagens. Os democratas divulgaram vários novos e-mails de Jeffrey Epstein, que na prática inocentam Donald Trump, provando que Jeffrey Epstein acreditava que Trump, na verdade, era um informante federal que o delatava e conspirava com alguns dos representantes mais dúbios da mídia para incriminar Donald Trump usando os crimes de Jeffrey Epstein, embora ele fosse inocente, apenas culpado. Por associação, eles tentam repetir essa operação anos depois. Tudo isso já aparece nos documentos. O que mais descobrimos sobre eles? Se souber onde procurar, vai notar que talvez não conheça certas pessoas. Esse é um homem que foi por muito tempo o mordomo de Jeffrey Epstein. E embora ele nunca tenha conhecido Trump, nunca viu Trump fazer nada. Esse homem que falou à mídia diz: Clinton estava sempre por perto. Sabe, ele tem fotos com Clinton que nunca tinha publicado antes, tipo o presidente Clinton usando uma camiseta da Nike e Jordan. E qual é o slogan? Apenas faça, apenas faça. Sim, tudo certo. Clinton fez isso. Bill Clinton esteve no Lolita Express 27 vezes. As vítimas dizem que Bill Clinton gostava delas jovens em depoimentos sob juramento. As garotas jovens dizem que Bill Clinton gosta de meninas bem novinhas e dão risadinhas. Pra mim... Tive sorte porque o presidente Clinton me apresentou a vários líderes empresariais em Londres, pois sabia que eu iria para Old Vic. Sabe de quem eu nunca pedi nada? Do Jeffrey Epstein. Eu não queria estar perto desse cara, porque sentia que ele colocou o presidente em risco naquela viagem à África do Sul. Porque lá tinham aquelas garotas jovens, e a gente ficou tipo, quem é esse cara? Então eu vou dizer isso na... Nesses voos havia garotas jovens. E claro... As vítimas de Jeffrey Epstein estavam em frente ao Capitólio dos Estados Unidos, diante de todas as câmeras do mundo e da mídia, dizendo: sim, eu fui vítima em um voo com Bill Clinton. É assim. Eu fui apenas uma das muitas jovens que entraram na órbita dele. Fui levada em uma viagem à África com o ex-presidente Bill Clinton e outras celebridades. Naqueles momentos, percebi o quanto eu era impotente. Portanto, considerando todas as evidências disponíveis, pode-se supor que haverá uma investigação em relação a Bill Clinton. Todas as provas apontam para Bill Clinton e agora, finalmente, temos isso de Donald Trump. Agora, quando os democratas usam o engano envolvendo Epstein, relacionado aos democratas e não aos republicanos, para tentar desviar a atenção de seu fracasso catastrófico e de todos os outros fracassos deles. Pedirei a Pam Bondi, ao Departamento de Justiça e aos patriotas do FBI que investiguem o envolvimento de Jeffrey Epstein com Bill Clinton, e também com outros grandes doadores e instituições do Partido Democrata. John Pierpont, Morgan Chase, Larry Summers, ex-presidente de Harvard, e Reid Hoffman, bilionário doador democrata. E outras instituições também para investigar o que ocorre. Além disso, há um novo escândalo russo ligado aos democratas. Os registros indicam que esses homens e outros passaram boa parte de suas vidas com Epstein na ilha. Fique com a gente. Nós Gostaríamos que todos os materiais, vídeos, cartas, depoimentos fossem trazidos à luz de Deus. Por algum motivo isso não está acontecendo. Mas é possível que uma nova etapa de calúnias tenha balançado o pêndulo para o lado, chega de esconder para o lado, chega de acobertar para o lado. Está na hora do país conhecer seus heróis. Eu sei disso porque nós realmente podemos ver isso. Sabemos que Jeffrey Epstein chantageou Bill Gates devido ao relacionamento estranho que ele tinha com uma jovem russa. Ninguém sabia ao certo a idade dela, pela qual ele era obcecado. Isso lhe custou o casamento e arruinou sua vida. E Bill Gates, claro, como uma casca de pessoa, está completamente e absolutamente comprometido e chantageado até o infinito. O número de vezes que Jeffrey Epstein visitou a Casa Branca de Clinton foi 17, a Casa Branca de Trump. 0 sim. A história com o muito inteligente Bill Gates. Bem, ele é realmente uma cabeça sim. E com uma garota russa de idade desconhecida, Bill teve sorte de não ter se casado com ela. Então, quem sabe o que ela teria levado no bico para a Praça Dzerzhinskogo? É interessante que entre os meios de comunicação dos Estados Unidos discutem a suposta ligação de Trump com Epstein e esqueceram, bem, de forma totalmente seletiva, completamente por acaso, sobre a ligação muito real de Epstein com ambos os Clinton. Enfatizo, não só o Bill. Os democratas querem que você esqueça o desastre do fechamento, por isso lançam uma campanha difamatória sensacionalista.
E-mails de Jeffrey Epstein. Congresso divulga milhares de documentos e democratas tentam incriminar Trump. Mas nós analisamos esses documentos e não conseguimos encontrar nada que incrimine Trump. Até mesmo o Axios diz que não há nenhuma prova real nos e-mails. Os documentos mostram laços estreitos de Epstein com liberais, como o autor Michael Wolff, que é contra Trump. Ele conspirou com Epstein para chantagear Trump. Wolff disse a Epstein em 2015, se você deixar ele se enforcar, se ele disser que não esteve no avião ou na casa, isso vai te dar uma valiosa moeda de relações públicas e política. Por que Wolff está dando conselhos de relações públicas para um pedófilo e ensinando ele como derrubar o presidente? Esse não foi o único escritor com quem Epstein conspirou. Um repórter do New York Times avisou Epstein que um ex-policial estava investigando ele para um livro. Esse repórter foi demitido da empresa depois que descobriram que ele pediu uma doação de $30 mil para Epstein. Larry Summers, que trabalhou para Bill Clinton e Obama, também trocava mensagens com Epstein. Ele pedia conselhos para ele sobre mulheres. Quem pede conselhos sobre encontros para Jeffrey Epstein? Epstein tinha conexões não só com democratas e a mídia, mas também com estrangeiros. Antes de Trump se encontrar com Putin em 2018, Epstein ofereceu seus serviços ao Kremlin, alegando que poderia fornecer informações sobre Trump para a Rússia. É estranho, se o Kremlin controlava Trump, como diziam os democratas, por que precisariam de informações? Ele não era apenas um americano rico, ele tinha conexões com os principais jogadores de todo o mundo, de Israel à Arábia Saudita. Isso não era segredo. Epstein visitava a Casa Branca de Clinton 17 vezes e com Slick Willie frequentemente voava no chamado Lolita Express. Clinton e Epstein pareciam ser amigos, mas quando se tratava de Trump, Jeffrey tinha transtorno de derretimento Trump. Eu conheci pessoas muito más, mas ninguém era tão ruim quanto Trump. Não havia uma única célula decente no corpo dele. KHM. Trump deveria considerar isso uma honra. Ele é o cara mais escorregadio do mundo. Odiá-lo é positivo. Epstein até admitiu que Trump, abre aspas, nunca recebeu uma massagem. KHM. O mesmo autor com quem Epstein conspirou até disse isso? Epstein acreditava que foi Trump quem primeiro informou à polícia sobre o que estava acontecendo na casa de Epstein. E desde então eles se tornaram apenas inimigos mortais. Trump delatou Epstein, mas os democratas alegam que eram amigos e que Biden e Obama tinham provas contra Trump no Departamento de Justiça, mas esconderam isso por 3 eleições. Prenderam Trump por contabilidade e querem que acreditemos que não usaram nenhuma sujeira real. Os arquivos de Epstein existiam e poderiam ter sido abertos durante o governo Biden. Você esteve lá por 4 anos. Por que você não abriu isso então como Democrática. partido? O que estou perdendo? Ghislaine Maxwell disse que Trump não fez nada de errado. O mesmo foi dito pelas vítimas de Epstein e pelo advogado de Epstein. E nenhuma dessas cartas incrimina Trump. Então, voltamos ao começo. O Congresso está brincando, realizando votações fictícias para divulgar mais documentos. Mas isso não vai acontecer porque quem decide é o juiz. E eles não vão liberar os depoimentos do grande júri. Isso parece um truque para dividir os republicanos e difamar o presidente. Para um partido que afirma se importar com acessibilidade, eles certamente gastam muito tempo com e-mails antigos. O Prime Time busca aprofundar a saga Epstein como nenhum outro. Cobrimos o caso há anos, mas não se trata de Trump, e sim de inteligência estrangeira, chantagem e encobrimento. Ok. O que aprendemos com tudo isso? Nós sabíamos que Bill, ele estava frequentemente na ilha. As garotas disseram que ele prefere as mais jovens. Sempre soubemos que Comey é um mentiroso, ladrão, traidor e desprezível. Nós sabíamos que Obama era amigo tanto de Epstein quanto de outro dono de bordel para pedófilos, Diddy Combs. E também com Harvey Weinstein, que aliás eles recentemente livraram de uma pena de prisão séria com a ajuda da filha de Comey. E o que é que nós não sabíamos? Então, primeiro Comey fez com sua própria mão e caneta. Caneta, mão, bilhetes. Mas não conseguiu destruí-los a tempo. Talvez tenha destruído alguns, mas parte não conseguiu. Segundo,
Nas anotações que ele fez, há uma admissão de que ele vazou informações para a imprensa e mentiu sobre isso no Congresso. Ou seja, está escrito ali, como se diz, preto no branco, azul no branco, verde no branco, não sei, mas está escrito de forma bem clara. O terceiro caso está sendo conduzido na Flórida para evitar parcialidade de juízes e jurados. O quarto, finalmente foi aberto um processo contra Bila e, junto com ele, contra seus doadores. Ou seja, aquelas pessoas a quem ele deve sua carreira e, bem, eles provavelmente lhe deram bilhões adicionais, eu acho. Quinto, mais uma vez foi confirmado que Trump nunca, de forma alguma, esteve envolvido em nenhum caso pedagógico. Sexto, novamente, foi confirmado que Bill Gates se separou da esposa, aparentemente por causa de uma menor de idade, talvez uma espiã russa. E também descobrimos que foram encontrados tantos documentos que 30 pessoas do círculo de Comey Clinton e Obama receberam intimações da promotoria, o que também é animador. Antes de encerrarmos, senhoras e senhores, vamos nos inscrever. Se alguém ainda não clicou no sininho, vamos clicar no sininho e escreva para mim. Estou curioso para saber o que vocês pensam sobre todos esses assuntos. Eu leio, leva cerca de 24 horas e eu leio tudo o que tem lá. Então eu vou responder. Talvez sobre o Elic, até logo, continuação.